disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém. Mas eles o mataram e penduraram num madeiro. Deus ressuscitou ao terceiro dia. Lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, e que depois que ressuscitou dentre os mortos, ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que crê receberá perdão dos pecados. Então Pedro dizia essas coisas. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a palavra. Os crentes que eram da circuncisão e os que tinham vindo com Pedro admiraram-se que o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios, porque ouviram falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém pode recusar a água para que não sejam batizados? Estes, como nós, também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe suplicaram que ficasse com ele. Nós estamos aqui nesta manhã recebendo informações. E longe daqui existem pessoas que nós iremos cruzar com essas pessoas, que elas não são piores que a gente. É por isso que eu amo quando a gente canta que nós somos pecadores, que nós somos errados, que nós somos, desprezíveis, porque é isso verdadeiramente o que somos. É o religioso que põe uma capa como Pedro e tem coragem de falar para Jesus o que ele falou aqui. O Senhor sabe que eu não como coisa impura. O Senhor sabe que eu sou um homem santo, eu não toco nessas coisas. E a gente fica dentro da igreja achando que somos santos e que ninguém aí fora presta. Se não fosse o Senhor na nossa vida, meus irmãos, nós não seríamos nada. E Pedro, ele tem coragem de falar isso para Jesus e na hipocrisia. Por quê? Porque ele está envolvido dentro daquela situação. Vivendo dentro da casa de um homem que perante a lei judaica era um homem impuro. E ele tem coragem de falar assim: Senhor sabe que eu não toco em coisa imunda, eu não como coisa impura, eu sou santo. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós temos uma hipocrisia na nossa vida. Como igreja, eu digo no geral, não digo Hebron, eu digo no geral. Cristãos hipócritas, que se julgam melhores que as outras pessoas. Quando é para me favorecer, tudo vale. Para eu me alimentar, para eu ter onde dormir, para eu ter o que vestir, para eu ter o que beber, eu posso ficar na casa de um homem considerado impuro. Mas quando eu olho para as pessoas, elas que são impuras, elas não prestam, não valem nada. E diante desse quadro, o Senhor vai e chama Pedro daquele lugar e fala: vem aqui, Pedro. Você não considera impuro aquilo que eu purifiquei? Louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que Jesus fala para Pedro. Pedro fala: Senhor, eu nunca toquei em coisa impura, eu nunca comi coisa impura. E Jesus fala para Pedro: Pedro, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. E foi por isso que o Senhor morreu. Porque nós também éramos impuros. E hoje nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E através da justificativa desse sangue nós podemos entrar diante da presença do Senhor. Continuamos miseráveis, continuamos pecadores. Mas eu falei, tem muitas coisas, mas eu falei que eu ia só falar a respeito da pregação do apóstolo Pedro. Um
pouco antes, até Pedro fala assim, olha só como é que Pedro, no versículo 28, para vocês entenderem a hipocrisia do Pedro, ele fala assim, e disse-lhes, Pedro está falando, vocês sabem que não é permitido o judeu se misturar com os não-judeus. E aproximou-se dele. Mas Deus me mostrou que nenhum homem devo chamar de profano ou de impuro. Então, olha só que coisa, ele estava ali, ainda estava se justificando. Olha, eu estou aqui na sua casa, Cornélio, você é italiano, você é romano, você é idólatra, você sabe que eu sou um judeu, eu não posso entrar na casa de um homem que é impuro igual a você, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de profano e de impuro, então por isso eu estou aqui. Aí Cornélio conta toda a história para ele, e diante de toda aquela história que um anjo falou com ele, Pedro começa a pregar o Evangelho, que é esse o nosso papel, a pregação do Evangelho, irmãos. O que transforma as vidas é a pregação do Evangelho, e o Evangelho puro e verdadeiro, porque Pedro não foi na casa de Cornélio e falou assim, Cornélio, eu vou te ensinar como você vai ser próspero, eu vou te dar os 10 passos da vitória para que você seja próspero, para que você consiga comprar a biga. Para quem não sabe, aquela carrocinha que o romano anda ali em cima, o cavalo na frente, né? Tem uma rodinha, uma cestinha, ela chama biga. Para que você possa comprar uma biga 2024 com ar-condicionado. Porque é isso que nas igrejas pregam hoje, não pregam o Evangelho. Pedro não falou para Simão, para Cornélio, sabe de uma coisa, eu vou te ensinar 10 passos para você aprender a liderar a sua centúria, a sua tropa. Os passos da liderança, eu vou te ensinar isso. Não, meus irmãos. Pedro pegou o Evangelho puro e simples. O apóstolo Paulo fala assim que o Evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem nele, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu não me canso de pregar o Evangelho. É por isso que eu entendo que o Evangelho é que transforma a vida das pessoas. Hoje, eu estava até ouvindo hoje de manhã, depois eu vou até mandar um vídeo para vocês. Não vou mandar não. Não vou mandar que o cara fala alguns palavrõezinhos, aí vocês vão falar, ai o pastor, eu não toco com coisa impura e profana, esse pastor é muito... Está vendo hoje, irmãos? O brasileiro, na média, ele tem um QI mais baixo do que o chimpanzé. É verdade. E aí, como é que você lida com um povo desse? Você domina facilmente. Lembra do livro do Eli? Por que o camarada queria a Bíblia? Para dominar as pessoas, irmãos. Eu sou o seu guru, eu vou te ensinar a ser feliz, vou te ensinar você a ter uma família próspera, eu vou te ensinar você a ter sucesso no seu emprego, eu vou ensinar você a ter o controle da tua mente, eu vou ensinar você a dirigir a sua própria vida. Nada, irmão, Jesus falou que nós não podemos fazer nada na nossa vida, a gente não pode aumentar um palmo do curso da nossa vida, porque o dia da manhã não pertence para a gente não tem controle nenhum. A gente está bem, meus irmãos. Quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Eu estou bem, tranquilo, sossegado. De repente, a vida me dá uma rasteira. Então Jesus é o único Senhor, é o Senhor de todas as coisas. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 8, embora muitos dizem-se Deus, nós sabemos que existe somente um Senhor e Deus. Então, o único Senhor de todas as coisas, Deus de todas as coisas, é Jesus Cristo, meu irmão. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando ele desce, ele já era Senhor antes da encarnação. Ele se esvazia dele, chama kenosis, né? Ele se esvazia, ele vem morar entre nós, ele habita entre nós, ele passa por todas as lutas e dificuldades que a gente enfrenta, de tentações, enfrenta, não peca, ele morre, ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o inferno, ele vence o pecado, e ele encontra com os apóstolos e fala assim: todo poder me foi dado no céu e na terra, porque Ele é todo poderoso acima de todas as coisas, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que Pedro vai falar: esse Jesus de Nazaré é Ele que liberta, é Ele que Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui Pedro está entendendo, depois ele cita na epístola dele também, que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados.
Então o diabo, ele era o senhor desse local. Tanto que Jesus recebe um oferecimento: se você se prostrar, eu te dou todos os reinos. E Jesus não questionou isso dele poder dar os reinos. Ele era senhor desse lugar. Ele era senhor desta terra. O mundo jaz do maligno. Mas Jesus, ele veio o quê? Libertar os oprimidos pelo diabo. Eu era oprimido pelo diabo. Você também era. Ah, pastor, não era. Era sim. Era sim, meu irmão. Então a gente, sabe, já se envolveu com tantas coisas erradas, tantas coisas ruins, e o Senhor foi e nos libertou. Ah, mas até que eu era bonitinho e bonitinha. Não, mas você era endemoniadinho, né? Eu também, eu tinha uns capirotos aí no meu couro aí, né? E o Senhor veio e liberta a gente, meus irmãos, para transformar a gente em outra criatura, em outro ser. Antes a gente, sabe, destruía, antes a gente falava mal, antes a gente queria brigar, a gente queria responder e contender. Hoje nós somos transformados pelo poder de Deus. E o Senhor nos fez uma outra criatura. Até estava falando com o Rodrigo de 70 vezes 7 aí na entrada. É isso que acontece com a gente, irmãos. E aí ele falou assim: mas pastor, a gente às vezes é tirado de bobo. Infelizmente somos mesmo. Mas é melhor a gente ser um bobo e ir para o céu do que ser um esperto e ir para o inferno, né? Eu prefiro ser o bobo que vai para o céu, né? Então é o Senhor que me justifica, tá? Então, Ele libertando. Outra coisa, as pessoas falam assim: ah, pastor, hoje está muito em voga isso, né? Está muito em pauta isso. Não deveríamos pregar um evangelho mais tranquilo, mais palatável com as pessoas? Será que não é muito pesado falar de morte, falar de pecado, falar de cruz? Você já viu lá no Gênesis que fala assim, que tudo estava bagunçado, sem forma e vazio, e Deus disse: haja luz. Só que Pedro, ele fala que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar haja luz, ele disse haja cruz. O evangelho, ele é o evangelho da cruz, irmãos. E Pedro fala isso aqui, ó. Somos testemunha de tudo que ele fez aqui na terra dos judeus, como em Jerusalém. Mas o mataram e penduraram no madeiro. Então, quando a gente celebra a ceia, nós estamos celebrando a morte do nosso Senhor. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E nós temos que falar assim, porque não é vergonhoso, mas o nosso herói morreu na cruz. Sim, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu o inferno, a morte. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E ele vai voltar para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que falar da cruz, sim, porque não existe evangelho sem cruz. A gente não quer falar de juízo. Eu tenho que falar umas coisas mais tranquilas, né? Falar sobre bênção, falar sobre restauração. Mas Pedro não falou nada disso. Cornélio, Deus vai restituir, Deus vai restaurar. Não. Jesus é juiz dos vivos e dos mortos. Existe uma justiça. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, tudo que nós fizemos, nós seremos responsabilizados se a gente não estiver debaixo da misericórdia e da graça do Senhor Jesus. Penúltima coisa, 43, ele fala: todo o que crê receberá perdão dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. É um escândalo. A gente não cantou hoje? Escandaloso amor. É um escândalo, irmão. Como é que Jesus pode pegar um filho do pernambucano com a paranaense e salvar? O Esdras, esse doido, quando eu me converti, os caras davam risada na minha cara. Você é crente? Você é doido, você é pirado. Não, eu continuo meio doido. Tá te falando que eu tô fora da caixinha, você falou? Foi isso que você falou ontem? Ficou me tirando lá, né? Na visita ficou falando lá com a Duda, lá que eu tava fora da casinha lá. Acho que é isso que você falou, né? Tá bom. Eu continuo doido, irmãos. Só que um doido salvo, um doido justificado, um doido que procura a santificação, um doido que procura fazer o bem. E é por isso que Paulo fala: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as coisas sábias.
Então, quando eles riam da minha cara, eles não sabiam que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na minha vida e transformando a minha vida e tirando de mim tudo aquilo que eles achavam que era loucura, de pecado, de coisa errada que eu fazia, me deixando doido, mas um maluco beleza, né? Como diz o Raul Seixas, né? Me deixando doido, mas um doido que ama a Jesus, um doido que gosta de falar das coisas de Deus, um doido que gosta de pregar as coisas de Deus. Todos aqueles que creem. Então nós cremos e fomos salvos. E aí finalizo, que é a hora que o pregador tem que entender que ele tem que parar de falar. Viu, Marlene? Viu, Fernando? Viu, Mônica? Viu, Adriana? Pedro está pregando. Ele não terminou a pregação. Vocês perceberam que ele não terminou a pregação? Porque o Espírito Santo de Deus desceu sobre as pessoas e eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para Pedro: Pedro, chega, já falou demais. Agora é a minha vez. E o Espírito desceu sobre Cornélio, sobre a família dele, sobre os amigos dele, os amigos íntimos. Todos estavam ali e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que acompanhavam Pedro, os religiosos que nunca tocaram em nada contaminado, que não podiam entrar nas casas daqueles que não eram judeus e tal, ficaram admirados. Falaram assim: eles receberam o dom do Espírito Santo. Aí Pedro falou assim: é verdade, eles receberam o dom do Espírito Santo. Então, o que nós podemos fazer agora? Nós vamos negar o batismo.